Prezados irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de reforçar o convite para fazerem parte do Clube do Livro, que todo mês vem um livro encaminhado pela FERES. E além de vocês receberem esse livro, vocês estarão ajudando também a nossa casa. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual, Allan Kardec, e à espiritualidade trabalhadora da casa. Aguarda o tempo. Aconteceu talvez o que não esperavas. O lado bom te ironiza. Sentimento ferido te aborrece. Entretanto, reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu à procura sorrir. Não te indisponhas com ninguém. Continua trabalhando e servindo em paz. Aguarda o tempo, na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual, Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pelo nosso irmão Wagner. Que Deus o abençoe. Queridos irmãos, boa noite a todos. É muito bom retornar aqui à frente. E na noite de hoje, então, nesse período de início do ano, né, que é um período de reflexão, é um período que a gente programa coisas, né, para o ano, faz uma análise daquilo que aconteceu no ano anterior, o que não foi tão bom, o que foi bom, né, e tenta verificar o que tem que ser alterado, o que tem que ser modificado, né? E aí, nesse contexto, eu achei interessante a gente trazer esse tema, né, da nova era. E aí, esse é um tema conhecido, é um tema bastante debatido no meio espírita, em que a gente fala da transição planetária. Mas mais do que falar da transição planetária, a gente vê em que estágio dessa transição nos encontramos, e o principal, que é o que a gente vai tentar falar um pouco na noite de hoje, é o que nos falta para a gente atingir esse tão sonhado mundo de regeneração. Aonde que a gente ainda está patinando, né? Aonde a gente ainda não conseguiu melhorar para que se atinja esse mundo de regeneração. Então eu vou trazer alguns conceitos iniciais aqui, para a gente ir se situando dentro do tema e para que a gente possa, durante a nossa conversa aqui, caminhar um pouco até chegar nessa questão do que nos falta para que realmente a gente consiga estar no mundo de regeneração. A primeira questão é a questão do tempo, né? A gente, como encarnados, a gente tem muito costume de querer datas, querer relacionar as coisas com o nosso tempo, né? Passado, presente, futuro. A Ana Paula falou na semana passada sobre esse tema, né? O tempo Cronos e o tempo de Deus. E o Espiritismo ele não crava datas, não assevera uma data certa para que as coisas aconteçam, até porque isso é uma situação muito complexa. A transição planetária, ela não é um estalar de dedos em que um dia nós estamos num mundo de provas e expiações e no outro acordamos no mundo de regeneração. É um processo complexo que depende de diversos fatores, que de tempo já vem se falando, esse processo já está acontecendo, né, mas ainda a gente depende de aparar algumas arestas para que a gente consiga realmente estar no mundo de regeneração. Então essa questão do tempo é a primeira. O que tem a se falar quanto ao tempo é que a gente pode acelerar ou retardar estas questões conforme for o andamento da evolução da humanidade, conforme for o pensamento da humanidade.
que vai recriar, né, essa aura, esse ambiente em que nós vivemos. Outra questão que tem muitos que pensam, né, é que isso vai ocorrer na forma de um milagre, que vai ocorrer alguma coisa mirabolante aí, alguma coisa além do que a gente conhece, para que se atinja esse mundo de regeneração. E na realidade, se a gente for pesquisar e ver os estudos, ver o que o próprio Evangelho, inclusive um trecho a gente vai trazer aqui na conversa de hoje, a gente vai ver que não existem milagres. Existem leis naturais que regem as interações aqui no plano físico e no plano espiritual, e isto tudo vai ocorrer naturalmente. Como eu disse, através de um processo que vem já de longa data acontecendo. Pode ser mais rápido ou mais lento, conforme for a evolução da nossa humanidade. Então, é justamente com esse intuito de levantar aquilo que estamos falhando e de fazer essa reflexão para que a gente busque acelerar um pouco esta transição planetária e que a gente possa desfrutar, então, de um mundo melhor. Outro ponto importante é que a transição planetária, né, ela vai ter questões de avanços materiais, mas o principal desta transição planetária, e é o que nos está faltando ainda, são a mudança das concepções morais. A mudança do senso da sociedade no sentido de não pensar individualmente, de não cultivar o egoísmo e sim cultivar a coletividade, o bem maior, o bem coletivo, cultivar a caridade, o amor ao próximo. Então, isto é o que nos falta. Tecnologicamente evoluímos muito. Claro que existem descobertas, existem coisas ainda para surgir, mas o que nos falta principalmente são essas questões morais, esta consciência coletiva, esta mudança da consciência coletiva. E aí a gente vai chegar melhor nessa questão durante o decorrer aí da noite. Eu vou trazer aqui inicialmente um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né, uma passagem de Santo Agostinho, lá do capítulo 3, na realidade duas passagens, né? O item 17, que nos fala dos mundos de regeneração, e o item 19, que vai falar sobre a evolução dos mundos. Para que a gente tenha uma visão inicial do que nos espera no mundo de regeneração, e um pouco da visão no segundo texto sobre essa questão do tempo, né, que é um aspecto importante. Então, sobre os mundos regeneradores, né, o que nos espera nessa nova era? Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Isenta do orgulho, que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem, lá, é ainda de carne, e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são bastante ditosos, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Então, se a gente relacionar esse texto, né, com o tempo, com as situações que nós vivemos hoje,
nos parece um pouco distante ainda a questão do mundo de regeneração. O que nós temos que tirar é que é um mundo bem melhor, então nós temos que aspirar a chegar lá. Por outro lado, nós vamos ver no item 19 já, também por Santo Agostinho, que ninguém para o tempo de Deus. Existe uma lei que é a da evolução. Tudo que foi criado, ele está sujeito a essa lei. Ele foi criado para evoluir, para se tornar melhor. Então, por mais que ainda ocorram situações bem diversas do texto lido aqui, né, que nos indicam amor, que nos indicam a caridade, vai chegar o tempo em que o mundo de regeneração vai ser uma realidade. E aí aqueles que não estiverem adequados a esta faixa vibracional, a esse novo estágio, infelizmente, terão que tomar outro caminho. Talvez um caminho um pouco mais difícil do que esse que se avizinha para nós, né? Se realmente fizermos a nossa mudança interior, a nossa reforma íntima, e se andarmos alinhados aos pensamentos que o Cristo, as ideias que o Cristo pregou aqui na Terra. Então, no item 19, nos vem: o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar para a transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a construí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escalada incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer a seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Na realidade, está nos faltando um pouco de querer, né? Que esse mundo reine, que esse mundo chegue para nós. E esse mundo não vai se instalar em outro lugar, ele vai se instalar aqui, nesse planeta, nesse orbe em que nós estamos. Né? E para isso, né, seja nessa existência ou em existências futuras que possamos vir a ter aqui nesse planeta, nós precisamos estar alinhados com esse sentimento. Porque senão, como eu disse, né, teremos que trilhar outro caminho. A questão da transição planetária, ela já é falada de muito tempo. Né? E esse marco inicial, há bastante divergência de quando começou a transição planetária. Mas a gente vai ver, por exemplo, nesse trecho de Obras Póstumas, que é o livro de Allan Kardec, que foi editado após o seu desencarne, com textos e estudos ainda dele, né? Nós vamos ver numa mensagem obtida lá na França, em Lyon, em 30 de janeiro de 1866, que já se falava sobre essa transição e sobre o mundo de regeneração. E também já se dava a ideia de como isso seria. O reino do ouro dará lugar a um reino mais puro. Ou seja, o reino do materialismo, das coisas materiais, do egoísmo, dará lugar a um reino em que se dará importância a outras coisas mais puras. O pensamento será logo soberano, e os espíritos de elite que vieram desde as épocas recuadas iluminar o seu século e servir de referência aos séculos futuros, vão se encarnar entre vós. Isso já foi replicado por Divaldo mais recentemente, né, nos dizendo que cerca de 200 espíritos de luz, espíritos puros, reencarnariam na Terra para auxiliar esta transição planetária. Isso já era falado lá em 1866.
A sua palavra sábia vai levar uma chama destruidora que fará devastações irreparáveis no seio dos velhos abusos, que os preconceitos antigos vão desabar de uma só vez quando o Espírito, como um machado duplamente afiado, virá miná-los em seus fundamentos. E aqui nos vem um alerta importante. Regozijai-vos, pois todos vós que aspirais à felicidade e que quereis que os vossos irmãos dela participem como vós, o dia é chegado. A terra pula de alegria porque vai ver começar o reino de paz prometido pelo Cristo, o divino Messias, reino do qual veio colocar os fundamentos. Então esse trecho vem nos mostrar que nós estamos passando pela transição planetária, que isso não é uma coisa distante de nós, que o processo já se iniciou há um longo tempo, e talvez ainda não tenha findado este processo da transição planetária por causa dos nossos apegos, dos nossos gostos, dos nossos pensamentos. E é isso que nós vamos ver que é necessário, né, se alterar esta faixa de vibração, esta faixa de pensamento, deixar de pensar somente no eu para um pensamento coletivo. Isso vai chegar, como eu falei anteriormente. Ninguém vai parar esta transição planetária. O mundo, a Terra, como mundo, ela vai evoluir. Nós precisamos acompanhar essa evolução e auxiliar nela. Se pararmos no tempo, né, apegado aos velhos sentimentos, né, ao orgulho, às velhas concepções, infelizmente nós não acompanharemos essa transição planetária. Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, né, no livro Transição Planetária, nos coloca um texto que eu acho que hoje tem bastante leitura, pessoal, eu sei que é um pouco cansativo, mas é para que a gente trace essa visão do que é a transição planetária, e eu acho que esse texto reflete muito, pelo menos para mim, refletiu o cenário da nossa época. E isso só vem confirmar o que já venho falando. Né? Os tempos são chegados. Né? Não é amanhã que vai acontecer a transição planetária, ela está acontecendo. Antes, porém, de chegar-se a esse momento, né, que momento? O momento do mundo de regeneração, né, de ser completa a transição planetária. A violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, os cardiopatas, os cânceres, os vícios e os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio. Frutos das paixões das criaturas que lhes sofrerão os efeitos em forma de consumpção libertadora, e lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria sem jaça, da harmonia pessoal, da integração no espírito cósmico da vida. Então, por esse texto, eu acho que ele reflete muito do que a gente está vivendo. Nós vamos ver mais à frente que também tem coisas boas que indicam, né, que a gente está caminhando para um mundo de regeneração, que nós já estamos vivendo também. Mas ainda estamos nessa fase, emaranhados nesse cenário. E a gente precisa sair daqui para dar esse passo em direção a esse mundo de regeneração. E o que nos está prendendo, então, a esse mundo de provas e expiações que a gente habita? É o que está retratado nessa primeira figura. Né? São os bens materiais, né? O tempo, é a correria do dia a dia, é o pensamento só na gente, né? O pensamento individual, o pensamento egoísta. Né? São as próprias
tecnologias aí que nos fazem reféns muitas vezes, né? Quantas pessoas ficam reféns do celular, ficam reféns... Hoje a gente tem um sério problema que é vícios em aposta pelo celular. Então, isso está fazendo ainda a gente continuar nesse mundo de provas e expiações. A gente precisa abandonar esta primeira figura e chegar àquele termo da segunda figura, do amor, da não existência de preconceito, de fazer o bem, de olhar ao próximo. E o Haroldo, ele trouxe uma visão muito interessante. Eu tirei essas três palavras que estão, essas três situações que estão ali embaixo de uma palestra dele, em que ele fala que o que nos prende ainda ao mundo de provas e expiações é o orgulho, o egoísmo e o apego aos bens materiais. E sobre essa questão do apego aos bens materiais, ele levantou um ponto bem interessante, que o apego aos bens materiais não é o seguinte, não é abandonar tudo, né, e virar um mendigo, virar um perambulante aí pelo mundo. O apego aos bens materiais que é prejudicial é aquele que nos domina, que nos consome. Nós temos que viver como cidadãos do nosso tempo, desfrutando do que a tecnologia nos coloca, né, do que a gente tem disponível hoje. O que eu não posso é virar refém disso. É o fazer de tudo para conseguir bens materiais pisando nos outros, né, destruindo os outros, prejudicando os outros, acumulando riquezas desnecessárias. Eu tenho que ter o necessário para mim, o necessário para minha família, eu tenho que ter uma reserva de segurança lá para os momentos de dificuldade. Agora, se eu já tenho isso, para o que eu vou querer mais? E por que eu não vou olhar para o próximo? Então, esse apego aos bens materiais é que é o prejudicial. Aquele que tem uma sede de cada vez adquirir mais coisas em detrimento dos outros, sem pensar no que passa fome, sem pensar no que não tem onde dormir. Então, nós temos que mudar essas concepções. E talvez o maior remédio para isso seja a consciência da imortalidade da alma, da reencarnação. Porque o momento que nós temos consciência da reencarnação, que nós temos consciência que a nossa vida, ela vai além desta existência, desse momento que estamos passando aqui, e que o que fizermos aqui vai influenciar tanto na nossa evolução, quanto nessa evolução coletiva que estamos falando, a gente talvez vá mudar, né, a forma de pensar, a forma de olhar para o próximo. Quando nos enxergarmos como irmãos, independente de cor, de sexo, de ideias, né? Quando quisermos todos nós caminharmos para o bem, aí sim, né, nós vamos ter o verdadeiro mundo de regeneração. Então chegamos no ponto aqui que eu julgo importante, que é a gente fazer essa reflexão sobre o que nos falta para atingirmos esse tão sonhado mundo de regeneração. Então nos falta abandonar velhos padrões de comportamentos negativos e adotar condutas mais alinhadas com as leis universais. É preciso deixar para trás pensamentos e atitudes movidas pelo orgulho, pelo egoísmo, e substituí-las pelo amor, pela humildade, segundo a moral ensinada e exemplificada por Jesus Cristo. Então a gente tem que virar essa chave. E nós temos que começar por nós, fazendo a reflexão por nós, e aí nos integrando na comunidade onde a gente convive, e tentando mudar um pouquinho, né, para que atrocidades não aconteçam, para que crimes brutais, como acontecem ainda hoje, não aconteçam. Melhoramos muito se a gente considerar que há 100 e poucos anos atrás,
Nós tínhamos revoluções em que ocorriam degolas coletivas. Eu acho que a sociedade evoluiu. Mas ainda acontecem atrocidades. Né? E este chão aqui, que nós pisamos, né, essa nossa região aqui, passou por isso. Revolução Federalista de 23. 100 e poucos anos atrás. Então evoluímos como sociedade. Agora ainda acontecem atrocidades. Ainda acontecem aberrações, coisas que nos chocam. E tem que nos chocar, né, para que possamos refletir e mudar. E aí eu falava anteriormente que algumas coisas do mundo de regeneração nós já estamos experimentando. Entre elas é a questão do aumento da sensibilidade mediúnica. Então a gente vê um aflorar da sensibilidade mediúnica. As pessoas estão mais sensíveis, estão percebendo mais esta interação com o plano espiritual. Crianças nascem hoje já com concepções sobre reencarnação, inatas, sem ninguém falar para elas. Elas questionam sobre a existência, sobre outras existências. Isso tem se relatado num número cada vez maior, e isso, na realidade, independente do credo religioso de cada um, e aqui é um ponto importante, não serão os espíritas que serão salvos e que irão para o mundo de regeneração. Todos aqueles que amarem e que pensarem no próximo estarão no mundo de regeneração. E os espíritas que não estiverem alinhados com isso não estarão no mundo de regeneração. Nós temos que entender que para Deus não existe religião. A religião é coisa humana, é coisa criada por nós. Então o credo religioso não importa. Né? O que importa é aquilo que emanamos ao próximo. E esse aumento dessa sensibilidade, isso já é notado. A gente vê que essa nova geração que vem surgindo, né, ela já dá esses ares da nova era. E ao atingirmos esse mundo de regeneração, né, muita coisa vai mudar. Esse pensamento coletivo ele vai nos trazer bons frutos. E, por consequência, vai nos trazer também evoluções materiais. Mas, volto a reafirmar, o mais importante é essa mudança de concepção moral. E finalizando aqui, pessoal, durante o estudo para essa conversa, né, para essa palestra, eu encontrei um texto de Lúcia Pécora, Os Espíritas da Nova Era. Ela é do Centro Espírita Batuíra, de Sorocaba, São Paulo. Tá? E eu me identifiquei muito com esse texto e eu trouxe para reflexão, porque ele serve para todos nós. E ele é o alerta do que nos falta. E principalmente nós, com a consciência espírita, trabalhadores do movimento espírita, nós temos que repensar sobre isso aqui. Porque também o nosso movimento espírita precisa se transformar. Também precisamos avaliar aquilo que está certo, aquilo que está errado. Porque muitas coisas desses novos padrões, a gente ainda não atingiu. A gente cai na mesma retórica, nos mesmos erros, né, no mesmo formalismo, muitas vezes. Então, segundo as palavras aí da autora, né, o espírita da nova era, da transição planetária, deve estar atento principalmente a si mesmo, suas atitudes, sua transformação, a exemplo de Jesus, aberto a novas abordagens e ao poder inovador do bem e do amor. Então isso são máximas que nós não podemos perder. Jamais poderá esquecer que tudo evolui no universo. Então nós temos que estar aberto a esta evolução, a estes novos entendimentos. E aí ele segue. Tudo expande e se renova. Afinal, nem o umbral é o mesmo de tempos atrás. Por que o espiritismo seria? Menos rigidez, mais bondade, mais caridade, com coragem para ampliar a compreensão dessa palavra,
ou seja, a caridade de ouvir, de se despir de preconceitos e de perceber que muitas vezes algo que foi feito por tanto tempo de uma mesma forma pode ser reinventado através de um novo olhar, desde que se respeite a essência da filosofia. Que o Espiritismo corresponde a não esquecer da regra áurea que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E também a máxima de Kardec, fora da caridade não há salvação. Então, queridos amigos, para que cheguemos a esta nova era, a esse novo mundo, a esse mundo de regeneração, nós precisamos rever conceitos morais. Precisamos encarar isso não para amanhã. Nós temos que começar hoje, trabalhando-nos internamente, né, individualmente, e a partir daí, né, buscando o bem coletivo. Sempre baseado no amor a Deus, no amor ao próximo e na caridade. Que são os pilares que a gente prega tanto dentro do Espiritismo. Mas pensando sempre, né, que a gente precisa rever certas coisas. Né? Ouvir mais o próximo, nos aproximar mais da comunidade. Então essa reflexão sobre a nova era, ela serve para cada um de nós e serve para nós como trabalhadores espíritas. Que tenhamos uma noite repleta de bons sentimentos, né, uma continuação de semana muito boa, né, para todos, bálsamos de luz e de amor, né, que possamos também retornar para nossas casas, né, bem. E eu agradeço então a atenção de todos. Temos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pelo nosso irmão Wagner. Possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Decálogo do desapego. Perceba que tudo é passageiro, tudo, sem exceção. Viva intensamente o hoje, sem ansiedade exagerada quanto ao futuro e sem lembranças amargas do passado. Tente não criar grandes expectativas. Ouça atentamente o que dizem sobre você e para você, mas filtre com equilíbrio as críticas e os elogios. Liberte-se de tudo o que não tem utilidade e se encontra guardado, trancado, parado em sua casa e em sua vida. Valorize cada relacionamento, mas não queira reter ou controlar ninguém. Mantenha contato com quem nada possua ou quase tudo tenha perdido. Saúde, dinheiro, beleza, entes queridos. Aquiete-se e faça silêncio por dentro a fim de ouvir seu coração, sua intuição e sua lâmpada. Cultive a fé, independente do rótulo religioso que tenha ou não abraçado. Encontre prazer nas coisas simples da vida, um sorriso amigo, um raio de sol, uma gota de chuva, um abraço rico em ternura, uma paisagem. Seja mais livre, desapegue-se. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem em prece silenciosa.